Bom dia, garotada do sexto ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Nilton para mais uma aula de História. Lembrando que nós estamos falando sobre os árabes, certo? Na última aula, nós falamos a respeito do islamismo, falamos a respeito das crenças, dos 5 pilares, né, ou 5 obrigações que os muçulmanos precisam fazer. Falamos da profissão de fé, né, do que é reconhecer Allah e como único Deus e o profeta Muhammad como único profeta. Falamos sobre a prece ritual, que é orar 5 vezes ao dia em direção à Meca, o jejum do Ramadã, enfim, né? Conversamos sobre tudo isso. Conversamos sobre os xiitas e os sunitas. Falamos aí a respeito da diversidade de pensamento entre os dois grupos, né? Você entendeu que não é todo muçulmano ou todo islâmico que é terrorista, né? É uma parcela, é uma parte do grupo praticamente aí que são extremistas e recorrem ao que a gente chama de ataques terroristas, né? Acabam aí causando caos. Inclusive o maior ataque terrorista feito até hoje na história é de pessoas ligadas a esse movimento, tá? Mas não são todos. A grande maioria dos muçulmanos não concordam com essas práticas, tá, gente? É importante a gente saber separar isso aí. Hoje a gente vai falar sobre política e economia, certo? Gente, depois da morte de Mohammed, né, você sabe que os muçulmanos passaram aí a ser liderados pelos califas, né, os sucessores do profeta Mohammed, né? E aí esses califas passaram a difundir o Islã. O que é difundir? É espalhar a mensagem, né? Levar a mensagem para outras pessoas, para outros povos, para outros territórios. A Península Arábica ela já tinha ali se unificado em torno de uma única religiosidade, né? E isso acaba fazendo com que eles tivessem um poderoso exército, uma poderosa força militar. E a partir do momento que eles têm esse exército, eles vão passar a conquistar novos territórios. Então eles vão conquistar territórios como Jerusalém, Síria, Pérsia, Egito, inclusive o norte da África, a região do Crescente Fértil, a região da Palestina, que a gente conversou. E aqui eu coloquei para vocês um mapa justamente falando sobre o Império Árabe, né? Então, ó, tá? Eles acabam criando um grande império, né? Um grande império islâmico. Deixa eu botar a canetinha aqui. Um grande império islâmico. Olha o tamanho desse império. Para vocês que já estudaram Império Romano, né? Você percebe aí que basicamente eles só não conseguiram o domínio aqui da Europa, dessa parte da Europa, porque até aqui a Península Ibérica, que também faz parte da Europa, eles conseguiram dominar. Então olha a vastidão de territórios. E aonde eles chegavam, eles disseminavam a fé, a cultura, a palavra de Alá, tá? Então eles conseguem aí uma grande unidade no Império Islâmico até mais ou menos o século III, certo? Quando chega no ano de 711 depois de Cristo, os árabes e os mouros, eles conseguem um outro povo, tá? No caso aí, né? Os mouros, eles são o povo da Mauritânia, que tinham sido convertidos ao Islã. Então eles vão juntos dominar a Península Ibérica, que fica aqui, como eu mostrei ainda há pouco para vocês. Hoje, gente, na Península Ibérica fica o país de Portugal e Espanha, certo? Porém, durante muito tempo, esse território pertenceu aos muçulmanos. Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo. Se não tiver, faça pergunta, mandem lá para mim, certo? Essa expansão que o Islã teve, essa religião, nunca tinha tido antes, tá, gente? O islamismo se espalhou, a religiosidade islâmica se espalhou de uma forma, entre os povos conquistados principalmente, espantosa. E aí,
como eu disse ainda há pouco, os povos que eles conquistavam, eles levavam a palavra, o islamismo, e aí eles tinham a opção de aceitar ou não, tá? A palavra de Alá no caso, certo? Aqueles que eram convertidos, eles não eram escravizados. Aqueles que não quiseram se converter, esses sim eram escravizados. Então, com relação à escravidão para os muçulmanos, não tinha a ver com inferioridade ou cor de pele, como era para o europeu, já depois de um outro assunto que a gente vai estudar. Para eles, a ideia de escravidão estava relacionada à aceitação ou não da religiosidade muçulmana, tá? Do Islã. Então, aquele que se convertia ao Islã, esse não era escravizado. Aquele que não se convertia, esse poderia ser escravizado. Por um tempo, eles tentaram ser amistosos com os cristãos e os judeus, que também não eram escravizados. Eles eram conhecidos, chamados por eles de povos do livro, certo? Eles não eram escravizados porque eles eram de uma religião monoteísta, semelhante a deles. Então, basicamente, eles iam de contra aquela religiosidade que eram politeístas. Como os judeus e os cristãos eram monoteístas, então eles meio que aliviavam para o lado deles aí, tá? Lembrando que nessa parte aqui da África era muito comum as religiosidades, até hoje nas religiões de matriz africana, adorarem vários deuses, né? Então foi muito forte a conversão, até porque muitas pessoas preferiram se converter do que se transformadas em escravos. Então essa ideia também facilitou para que o número de muçulmanos crescesse muito, né? Ou você aceita, se converte, ou você vai se tornar um escravo, vai trabalhar de graça e tudo mais. Você prefere o quê? Ser um livre convertido ou continuar nas suas ideias e ser um escravo? E aí muitos se convertiam aí por força, né? Por força maior, tá? Nesse processo de conquista de novos territórios, eles acabam conquistando as rotas comerciais mais importantes da época. Eles conseguiam, por exemplo, levar produtos aí, né, do Oriente Médio até as portas da Europa, passando ali por Constantinopla, tá? Bem ali em cima. Passavam produtos do Egito também ali para... Não, caramba, esqueci agora. Acabei de falar ainda há pouco para vocês. Península Ibérica, que ficava no outro extremo da Europa. Então eles comercialmente se fortaleceram muito durante esse período. Cultura e sociedade. Vamos lá. Vocês já sabem que a religiosidade deles está baseada no sistema patriarcal. Então, culturalmente, eles eram patriarcais. Todos deveriam obediência. Tá? Obediência ao pai da família. No caso das mulheres, gente, só cabia submissão. E é meio que absurdo, mas elas deveriam se submeter aos maridos, né? Ao pai delas e até aos filhos homens, né, que já fossem adultos. Ou seja, a mulher não tinha um papel lá muito importante, segundo essa tradição, nesse período, tá? Lembrando também, gente, outra questão aqui, falando da conquista, né, do território, porque a gente vai falar agora da conquista da Península Ibérica. Então, é importante vocês saberem que os locais que eles dominavam, eles cobravam impostos, tá? E aí é muito importante porque existia o valor, diferença de valor do imposto se o proprietário fosse muçulmano ou não. Então, o que acontecia? Muitos se tornaram muçulmanos para não virar escravos, ou se transformaram em muçulmanos para ter aí uma diminuição nos impostos. Então, essa taxação diferenciada acabou servindo de estímulo para outras pessoas também se tornarem, se converterem ao islamismo, certo? Então,
voltando aqui porque a gente estava conversando, né? Na conquista da Península Ibérica, a princípio, a política deles vai ser de tolerância religiosa, com os cristãos que habitavam aquela região, tá? Porém, a gente vai ter a resistência de alguns cristãos. Esses cristãos vão resistir e vão fugir para Astúrias, que fica bem aqui, ó. Por essa região aqui, ó. E aí o que aconteceu? Esse povo ficou lá, os árabes e mouros dominaram a região aqui durante muito tempo, porém, quando a gente chega no século III, os cristãos passam a começar uma guerra de reconquista para tentar reconquistar esse território aqui. Lembrando que por conta disso, o que hoje é a Espanha, tá? Que vai estar aqui nesse território também, se transformou num grande centro cultural do Islã, porque era uma grande rota comercial, então existia muita troca ali de mercadoria e intercâmbio cultural. Então os árabes também deixaram muitos traços culturais em obras, mesquitas e tudo mais, templos, nesse período aí, tá? Somente, gente, em 1492, a gente tem, de fato, os cristãos conseguindo expulsar definitivamente os muçulmanos desse território. E aí que acontece a história da formação da Espanha e da formação de Portugal. Porém, isso a gente vai ver provavelmente lá no 7º ano, tá? Por hoje era isso que a gente tinha para conversar. Qualquer dúvida, mandem para mim no celular. Faça o exercício da página 42 e 44. Fiquem com Deus e até a próxima.